E aí, pessoal, eu sou o Levi de Souza, esse aqui é o meu canal, o Vida Teológica, e ele pode ser um pouco seu também, principalmente se você se inscrever. Não custa nada para você, mas vai me abençoar e vai me ajudar muito. Então, como nós já estamos vendo desde o último vídeo, nós estamos estudando agora sobre os grandes movimentos ou os grandes períodos da história do cristianismo. No vídeo passado, nós vimos o helenismo, a patrística e a escolástica. O helenismo não faz parte da história do cristianismo, porque ele é anterior ao próprio cristianismo, mas ele influencia o nascimento do cristianismo e ele também influencia o desenvolvimento do primeiro grande período da história do cristianismo, que é a patrística. Depois disso, nós vimos a escolástica, que, diferente da patrística, que foi um movimento influenciado pela filosofia platônica, a síntese, a relação entre a palavra de Deus e a filosofia em sua versão platônica. Já na escolástica, nós vemos a relação da teologia com a filosofia aristotélica, ou seja, a filosofia de Aristóteles. E aí nós vemos agora, nesse vídeo, o rompimento com a escolástica e o rompimento com a Idade Média, que foi o modernismo, mesmo período em que acontece a Reforma, século XVI, mas nós não iremos estudar sobre o modernismo de maneira direta e profunda. Nós iremos ver sobre a Reforma Protestante, movimento que rompeu teologicamente, politicamente, religiosamente com a Igreja Católica e com a Idade Média. Então, vamos começar. A Reforma Protestante foi um movimento cristão do século XVI que retirou parte da Igreja de sua ligação com Roma, dando origem às igrejas protestantes. No início, a reforma foi difundida pelos escritos do monge agostiniano Martinho Lutero, na Alemanha, que depois se espalhou para outros países de idiomas germânicos ou escandinavos. A reforma protestante foi um movimento religioso em sua essência, que nasceu por causa das discordâncias com as crenças e as práticas da Igreja Católica, especialmente envolvendo a venda das indulgências, o monopólio da interpretação das Escrituras e a forma de conceber a salvação. Mas apesar de ser um movimento religioso, ele causou grandes transformações na política, sociedade, economia e na cultura. Nas primeiras décadas da Reforma Protestante, nós temos a grande influência e relevância de Martinho Lutero, mas num segundo período, um período mais tardio da Reforma, nós temos a influência também de João Calvino. Nós iremos estudar sobre a vida, a obra e as contribuições tanto de Martinho Lutero quanto de João Calvino e de outros nomes da teologia também. Mas nesse momento é preciso ser dito que, como representante desse segundo período, esse período mais tardio da Reforma Protestante, nós temos João Calvino, que era o líder do novo movimento, desse novo movimento de renovação espiritual nos países de língua francesa. A obra de João Calvino em Genebra fez da Suíça e da França representantes de uma nova tradição reformada, o calvinismo, que se espalhou por vários países e marcou a reforma anglicana, que apresentou uma terceira via entre a tradição católica e a nova tradição protestante. Existiam três grandes correntes de pensamento reformista. Primeiro, a reforma luterana, depois, a reforma calvinista e a reforma anglicana.
Mas além dessas três grandes tradições, existiam outros grupos protestantes que discordavam dessas três primeiras tradições, que não tinham igrejas organizadas ou laços institucionais. Diferente das três primeiras correntes, são eles os anabatistas e os movimentos ligados à Reforma Radical. A Reforma Protestante marcou para sempre o pensamento cristão. O rompimento com a Igreja Católica, doutrinariamente e institucionalmente, fez surgir uma nova reflexão acerca da teologia, da vida cristã e da relação de Igreja e Estado. Mas várias consequências também podem ser percebidas como decorrentes da Reforma Protestante. Mas o maior movimento contrário ao reformista foi o movimento da Contra-Reforma, ou da Reforma Católica. Esse movimento perdurou durante o século XVI e alcançou êxito principalmente devido aos papas da Companhia de Jesus, os jesuítas, fundada em 1534 por Inácio de Loyola. A Companhia de Jesus exerceu um forte combate contra o protestantismo, reafirmando as doutrinas católicas. É importante falar que a Companhia de Jesus exerceu um trabalho extremamente importante na conversão dos povos indígenas do continente americano. Em 1545, o Papa Paulo III convocou o Concílio de Trento para se posicionar contra as críticas protestantes. E nesse concílio, os papas condenaram a doutrina protestante da justificação pela fé, definindo o que é o pecado original, mantendo os 7 sacramentos e definindo que o pecado não macula definitivamente a natureza humana, e determinando a publicação de um catecismo contendo todas as definições do concílio. A Reforma Protestante mudou de forma profunda a relação entre o Estado e a sociedade. No início da Reforma, Martinho Lutero foi além das questões ligadas à liturgia, dando maior responsabilidade ao indivíduo em relação à sua própria fé, tirando essa responsabilidade da autoridade da Igreja, como a instituição que prescreve as normas que guiam as vidas dos fiéis. Os avanços dos movimentos reformistas no século XVI também foram muito importantes para a disseminação dos impressos e do processo educativo. No entanto, os protestantes não se limitaram a questões da educação. O pensamento protestante foi esse final para a construção da pedagogia como ciência como nós conhecemos hoje. A Reforma Protestante foi esse meio e foi essencial para que a pedagogia como nós conhecemos hoje fosse desenvolvida. Lutero influenciou muito a educação quando produziu uma nova estrutura no sistema de educação alemã, criando a escola moderna. A ideia de escola pública e para todos, organizada em 3 ciclos, fundamental, médio e superior, e centrada para o saber útil, que é um conhecimento prático e voltado para a ação, nasceu do projeto educacional de Martinho Lutero. A busca por meios que tornassem possíveis o crescimento da disseminação do ensino se tornou uma grande meta. Os reformistas ajudaram a estabelecer o ensino da língua materna e dos livros ilustrados. Era basicamente consensual entre os teólogos reformadores que a expansão da disseminação do aprendizado da leitura e da escrita para todos, além do estudo da Bíblia, era essencial para o povo. E isso marcou um movimento contrário ao modelo de ensino da Igreja Católica na Idade Média, que se limitava aos mais ricos. A ideia de que a Igreja não falha,
a ideia hierárquica e de um sacerdócio especial que não percebe a salvação por meios dos sacramentos, como a Santa Ceia e o batismo, não teve o apoio de Martinho Lutero. Ele acreditava que a igreja era um meio de comunhão espiritual daqueles que creem em Cristo e restaurou a ideia bíblica do sacerdócio real de todos os crentes. Martinho Lutero também trouxe uma nova concepção da ideia de fé, rompendo com os preceitos medievais de que as obras eram um fim em si mesmas e de que somente através da obediência pessoal de toda a lei poderia garantir a salvação ou estabelecer um relacionamento entre Deus e o homem. Para Martinho Lutero, o homem tem uma natureza dupla, a natureza corporal e a natureza espiritual. Enquanto natureza corporal deve ser reconhecida como carne, sendo o velho homem, já como natureza espiritual está ligada à alma e deve ser reconhecida como espiritual, interior e renovada. E com base nessa dualidade da natureza humana, para Martinho Lutero, a natureza espiritual é independente e não pode ser condicionada a nenhuma condição ao bom caminho, salvação ou à justiça. No pensamento de Lutero acerca do homem, que é a antropologia luterana, o ser humano carrega características caídas, pecaminosas e dignas do juízo eterno de Deus, mas pode ser justificada pelo perdão e pela graça que provém de Deus. O espiritual e o carnal são valorizados por Lutero. O corpo é importante porque Deus se dirige ao ser humano através da realidade sensível que passa pelo corpo e principalmente na prática do amor ao próximo, que é feita através do corpo. A alma ganha eminência apenas quando tocada pela palavra de Deus. Ou seja, para Lutero, o homem não está terminantemente condenado em sua condição de pecador, já que através da palavra de Deus, o homem, por meio do ouvir e praticar da verdade divina, pode renovar sua natureza espiritual e devolver o que emana da natureza de Deus. É importante agora também demonstrar, pelo menos de maneira panorâmica, o pensamento de três grandes teólogos desse período. E eu escolhi os três por um motivo específico e claro. Por quê? Eu não queria escolher um teólogo somente do período da Reforma ou os meus teólogos favoritos, apesar de que dois deles realmente estão na lista, mas o método para a escolha desses teólogos foi da construção do pensamento da Reforma. Porque apesar de Martinho Lutero ser o primeiro grande nome da Reforma e conhecido como o primeiro reformador, e de fato nós podemos dizer isso, mas Martinho Lutero não tirou as suas ideias do nada. Martinho Lutero não pensou nas críticas sobre as indulgências, sobre a interpretação das escrituras, sobre a concepção de salvação meritória da Igreja Católica. Ele não foi o primeiro a pensar nisso. Outros teólogos pensaram nisso e outros teólogos antes de Martinho Lutero foram mortos por causa de sua teologia, por causa de suas afirmações. E o primeiro teólogo que eu vou destacar agora é o que está na tela, John Huss, o precursor da Reforma, ou um dos precursores da Reforma. John Huss, também conhecido como, dependendo da tradução do nome, ele pode ser Jan Hus ou John Hus. Ele foi um teólogo, um reformador e um mártir do país tcheco. Ele nasceu em 1373 em Husinec
na Boêmia, atual República Tcheca. Ele é considerado um dos principais precursores da Reforma Protestante. Jan Hus estudou na Universidade de Praga, onde se formou em teologia. Ele se tornou um dos principais líderes da reforma eclesiástica na Boêmia, criticando a corrupção e os abusos dentro da Igreja Católica. Hus foi influenciado pelas ideias de John Wycliffe, um teólogo inglês que defendia a tradução da Bíblia para o vernáculo e a reforma da Igreja. Hus também defendeu a ideia de que a autoridade da Bíblia era superior à autoridade da Igreja. Em 1414, foi convocado a participar do Concílio de Constança, que tinha como objetivo resolver a crise da Igreja Católica. No entanto, ao chegar no concílio, Hus foi preso e julgado por heresia. John Hus foi condenado à morte e queimado na fogueira em 6 de julho de 1415. Sua morte provocou uma grande revolta na Boêmia, que levou à formação da Igreja Hussita. O legado de John Hus é importante para a história da Reforma Protestante. Ele é considerado um mártir da fé e um defensor da liberdade religiosa. Suas ideias influenciaram reformadores como Martinho Lutero e João Calvino. Ele foi um grande homem de Deus que corajosamente, bravamente morreu pelo nome de Jesus Cristo, morreu pelas confissões e morreu pelas crenças, pelas afirmações que tinha sobre a liberdade religiosa e sobre a necessidade de reforma da igreja. E ele foi um dos grandes precursores da reforma protestante. Agora, o segundo teólogo, Martinho Lutero, nascido em 1483 e faleceu em 1546. Foi um teólogo reformador e um monge agostiniano alemão, considerado o iniciador da reforma protestante, como falamos. Lutero nasceu em Eisleben, na Saxônia, Alemanha. Estudou direito, mas logo se tornou um monge agostiniano. Em 1512, foi ordenado sacerdote e tornou-se professor de teologia na Universidade de Wittenberg. Em 1517, Lutero publicou as suas 95 teses, criticando a prática da venda de indulgências pela Igreja Católica. Isso desencadeou um conflito com a Igreja, que culminou com a excomunhão em 1521. Lutero defendeu a ideia de que a salvação vem apenas pela fé em Jesus Cristo, e não pelas obras ou pela autoridade da Igreja. Ele também traduziu a Bíblia para o alemão, tornando-a acessível ao povo comum. A reforma protestante se espalhou rapidamente pela Europa, levando à formação de diversas denominações protestantes, como os luteranos, os calvinistas e os anglicanos. Martinho Lutero é considerado um dos mais importantes teólogos da história. O seu legado inclui, primeiro, a Reforma Protestante, que transformou a religião e a política na Europa. Segundo, a tradução da Bíblia para o alemão, que ajudou a popularizar a leitura da Bíblia e que fundou o idioma do alemão moderno. E terceiro, a defesa da liberdade religiosa e da autoridade da Bíblia. Lutero morreu em 1546, em Eisleben, mas seu legado continua a influenciar a teologia, a política e a cultura até hoje. E por fim, João Calvino, 1509 a 1564. Foi um teólogo reformador e pastor francês, considerado um dos principais líderes da reforma protestante. Calvino nasceu em Noyon, na França. Estudou direito e teologia em Paris e Orleans. Em 1533, João Calvino converteu-se ao protestantismo e se tornou o principal líder da reforma protestante
na França. Em 1536, Calvino publicou a sua obra mais famosa, A Instituição da Religião Cristã, ou As Institutas da Religião Cristã, que se tornou um dos principais textos da teologia reformada. Em 1541, Calvino foi convidado a se tornar o pastor da Igreja de Genebra, na Suíça. Lá, ele implementou uma série de reformas, incluindo a criação de uma escola teológica e a organização da igreja em uma estrutura presbiteriana, ou seja, uma estrutura formada por presbíteros. Calvino é conhecido por uma teologia, é conhecido por sua teologia da predestinação, que afirma que Deus escolheu alguns indivíduos para a salvação antes da criação do mundo. Ele também defendeu a ideia de que a Bíblia é a autoridade suprema para a fé e a prática cristã. Calvino é considerado um dos principais líderes da Reforma Protestante, e sua teologia continua a influenciar as igrejas reformadas e presbiterianas até os dias de hoje. Ele também é lembrado por sua defesa da liberdade religiosa e sua grande contribuição para o nascimento e o desenvolvimento da democracia moderna. Calvino morreu em 1564, em Genebra, mas seu legado continua a ser sentido na teologia, na política e na cultura até hoje. Existem muitos outros teólogos que nós podemos estudar. Existe uma profundidade maior que nós podemos abordar esse tema, todos esses temas, na verdade, mas como o propósito da própria matéria do curso de teologia, do bacharel de teologia que eu estou fazendo da Uniaselv. O propósito não é de ser algo exaustivo, mas de ser uma introdução à teologia. Então, respeitando essa limitação, de certa forma, respeitando, na verdade, esse recorte da teologia. Eu faço esses vídeos de maneira também introdutória a esses conteúdos, mas muito mais poderia ser dito acerca da Reforma Protestante, muito mais poderia ser dito acerca da vida de João Calvino, de Martinho Lutero, de John Hus, de Wycliffe e de outros teólogos desse período, como Zwinglio, por exemplo, John Knox, grandes nomes, mas que não vão ter seu aprofundamento porque não é o momento ainda. Mas no futuro nós também teremos vídeos, já que eu também terei matérias sobre a história da igreja e sobre a história da teologia. Nós teremos mais vídeos sobre esses grandes homens e mulheres da história da igreja, mulheres da história da igreja também. Mas por enquanto, esse é o nosso conteúdo, esse foi o nosso estudo, o nosso vídeo sobre a Reforma Protestante, passando pelo seu nascimento, seu surgimento como um movimento religioso, mas com grandes implicações políticas, sociais e culturais também. A liderança de Martinho Lutero no início da Reforma e posteriormente também essa influência sendo percebida nas obras e na influência de João Calvino também, que foi esse outro grande líder da Reforma Protestante também, que foi influenciado também, que foi contemporâneo de um teólogo chamado Martin Butzer. Ou seja, quanto mais nós estivermos falando sobre esses assuntos, mais vai surgir, mais e mais vai surgir outros teólogos, outros pensamentos, outras ideias que mereciam atenção, mas que por esse momento terão essa citação. Existem outros nomes nesse momento, existem ênfases diferentes na teologia reformada, mas esse aqui será o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que seja útil para o estudo teológico de vocês, seja para o estudo acadêmico da teologia ou para o estudo autodidata
da teologia. Fico muito grato de ter você aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe esse vídeo. Como eu falo, não custa nada para você, mas abençoa muito a mim. Então, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.